E se eu te dissesse que existe um segredo guardado há milênios nos céus? Um segredo tão poderoso que nem mesmo os anjos mais próximos ao trono sabiam da verdade completa? Quando Lúcifer caiu como um raio dos céus, algo extraordinário aconteceu nos primeiros momentos após sua queda. Algo que mudou para sempre a hierarquia celestial, mas que foi mantido em absoluto sigilo. Você já se perguntou quem realmente assumiu o lugar deixado vazio pelo portador da luz? A resposta permanece como um dos maiores mistérios da criação. Porque embora existam pistas, sinais, indícios espalhados através das escrituras e tradições antigas, a identidade verdadeira permanece velada. Alguns teólogos têm suas teorias. Alguns textos antigos sugerem possibilidades. Mas e você? Depois de ouvir esta história, quem você acredita que foi escolhido para esta missão impossível? Esta é a história do anjo que se tornou o substituto silencioso de Lúcifer. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal e juntos vamos desvendar esse mistério. Nos primórdios da criação, quando o tempo ainda era jovem e as estrelas recém-nascidas piscavam como diamantes no manto da eternidade, o reino dos céus operava em perfeita harmonia. Mas a rebelião de Lúcifer abalou os fundamentos do paraíso, deixando um vazio de poder que precisava ser preenchido. O que aconteceu naqueles momentos cruciais permaneceu como o maior mistério celestial. O som era ensurdecedor, não um ruído físico, mas o estrondo espiritual de uma ordem cósmica sendo despedaçada. Nas torres celestiais, os anjos observavam quando Lúcifer despencou através das dimensões, sua luz dourada se transformando em chamas de orgulho e rebelião. Entre os observadores, um anjo em particular sentiu algo diferente. Suas asas tremularam com a reverberação do impacto cósmico, mas não apenas de horror. Havia algo mais. Uma sensação estranha, como se algo dentro dele estivesse sendo despertado. "Pai, o que acontecerá agora?" murmurou ele, sua voz ecoando através dos corredores celestiais. A voz do Todo-Poderoso ecoou através dos céus como trovão gentil. "O que foi perdido será restaurado, meu filho, mas não da maneira que esperam." Outros anjos se aproximaram, todos processando o trauma da batalha que acabara de terminar. "Irmão, você sentiu isso também?" perguntou um deles. Como se algo dentro de nós tivesse mudado. O anjo misterioso assentiu, tocando o peito onde sentia uma estranha sensação de vazio se expandindo. Ele não sabia ainda, mas estava prestes a descobrir um destino que mudaria tudo. 3 dias celestiais se passaram em luto. Os anjos cantavam salmos de lamentação pela perda de seu irmão, enquanto as hostes celestiais se reorganizavam após a batalha. Foi então que ele recebeu uma convocação que mudaria não apenas sua existência, mas toda a ordem celestial. "Aproxime-se do trono", ordenou a voz divina, dirigindo-se especificamente a ele. Caminhando pelos corredores de cristal líquido, ele sentia o peso de todos os olhares angelicais sobre si. Outros anjos sussurravam entre si. "Por que ele? Há algo diferente nele desde a batalha", murmurou outro. Sua presença mudou. "Meu filho", disse o pai quando ele se prostrou diante do trono de Safira, "você serviu fielmente por éons. Agora, preciso que aceite uma missão que mudará sua essência para sempre." "Fale, Senhor, e eu obedecerei", respondeu, embora sua voz tremesse ligeiramente. "Você ocupará o lugar que Lúcifer deixou vazio, mas isso deve permanecer oculto até que chegue o tempo da revelação. Nem mesmo você compreenderá completamente o que está acontecendo." O silêncio que se seguiu foi mais profundo que o abismo onde Lúcifer havia caído. O mistério estava apenas começando. Naquela mesma noite, enquanto os outros anjos dormiam em suas câmaras de luz, ele foi conduzido ao Sanctum Sanctorum, o lugar mais sagrado dos céus. Ali, cercado por uma glória que fazia seus olhos lacrimejar em luz pura, ele passou pela transformação mais radical da história celestial. Isso vai doer.
advertiu a voz divina com ternura infinita. E você deve manter esta transformação em segredo absoluto. Nem mesmo você deve compreender completamente o que está se tornando. Ele sentiu como se cada fibra de seu ser estivesse sendo reescrita. Suas asas começaram a brilhar com tons dourados que rivalizavam com a antiga glória de Lúcifer. Sua mente se expandiu para conter conhecimentos que antes pertenciam apenas ao Criador. E em seu coração, uma nova autoridade foi plantada. Por que eu, Pai? Perguntou entre ondas de transformação. Porque você possui as qualidades que Lúcifer perdeu: humildade, lealdade e a disposição de servir sem buscar glória pessoal. Quando o processo terminou, ele havia se tornado algo novo, algo que os céus nunca haviam visto antes. Mas sua verdadeira identidade e a extensão de sua transformação permaneceriam um mistério para todos, incluindo ele próprio. Nos dias que se seguiram, uma estranha dinâmica se estabeleceu nos céus. Oficialmente, a liderança continuava com os arcanjos conhecidos. Mas nas sombras, o anjo transformado começou a exercer uma influência sutil e poderosa. Você parece diferente, observaram outros anjos. Há algo em seus olhos, uma profundidade que não estava lá antes. Ele sorria misteriosamente. Talvez seja apenas o peso dos tempos que vivemos, mas alguns perceberam mais. Sua essência mudou completamente. Ela pulsa com uma energia que reconheço, mas não deveria estar em você. É como se você carregasse uma autoridade que antes pertencia a... Cuidado com suas palavras, advertiam os mais cautelosos. Estes são tempos delicados. O que eles não sabiam era que o anjo havia recebido ordens específicas: exercer sua nova autoridade discretamente, mas manter sua verdadeira transformação em segredo absoluto. Nem mesmo ele compreendia completamente o que havia se tornado. A primeira grande prova veio quando uma segunda rebelião começou a fermentar entre alguns anjos menores. Azazel, um dos principados, começou a questionar abertamente a justiça divina. Se Lúcifer pôde cair, qualquer um de nós pode, murmurava Azazel. E quem realmente governa agora que o portador da luz se foi? Foi então que o anjo misterioso agiu. Não com força bruta, nem com palavras eloquentes, mas com uma autoridade que emanava de sua própria essência transformada. Azazel, disse ele, sua voz ecoando com poder divino. Você esquece que a liberdade de escolha é um presente, não uma maldição, desafiou Azazel. O anjo permitiu que sua verdadeira glória se manifestasse por um breve momento. A luz que emanou dele era tão intensa quanto a que Lúcifer costumava irradiar, mas purificada de qualquer traço de orgulho. Azazel caiu de joelhos, tremendo. Perdão, eu não sabia. Mas quem é você realmente? Isso, disse o anjo, voltando à sua aparência normal. É um mistério que ainda não chegou a hora de ser revelado. Com o passar dos éons, o anjo descobriu o preço de seu segredo. Enquanto outros anjos formavam alianças e amizades profundas, ele permanecia isolado pelo conhecimento que carregava. Um conhecimento que nem mesmo ele compreendia completamente. Às vezes sinto como se carregasse o peso de duas existências, confessou ele ao Pai durante uma de suas comunhões privadas. A que os outros veem e a que realmente sou. Seja lá o que isso signifique. Este é o fardo do verdadeiro líder, respondeu a voz divina. Lúcifer buscou a glória pública e o reconhecimento. Você aceita a responsabilidade privada e o mistério. Mas quando saberei quem realmente me tornei? Quando a criação estiver pronta para entender que a liderança verdadeira não vem do conhecimento completo de si mesmo, mas da disposição de servir mesmo no mistério. O anjo suspirou, olhando para a terra distante, carregando consigo o maior mistério dos céus, sua própria identidade transformada. Milênios se passaram. Profetas na terra começaram a receber visões fragmentadas da verdade. Alguns viram anjos com autoridade especial.
Outros testemunharam hierarquias celestiais complexas, onde certas figuras pareciam exercer influência além de suas funções aparentes. Eles estão começando a entender, observaram outros anjos. Apenas fragmentos, respondia o anjo misterioso. A verdade completa ainda é muito para eles, e talvez para nós também. Textos antigos começaram a sugerir possibilidades. Algumas tradições apontavam para certas figuras angelicais. Teólogos debatiam interpretações, mas a verdade permanecia velada. Você já se perguntou, disse ele a um companheiro, se alguns mistérios são mantidos não por crueldade, mas por misericórdia? Se algumas verdades são grandes demais para serem compreendidas completamente? Constantemente, foi a resposta. Mas então lembro que nossa função não é compreender tudo, mas confiar. O momento chegou durante uma grande assembleia celestial. Todos os anjos estavam presentes, e o mistério que havia perdurado por éons parecia prestes a ser desvendado. Chegou a hora, sussurrou a voz divina. Levantando-se, o anjo caminhou em direção ao centro da assembleia. Suas asas se expandiram, revelando parte da glória dourada que havia mantido oculta. Irmãos, disse ele, sua voz carregando uma autoridade que fez todos se calarem, há uma verdade que precisa ser parcialmente revelada. Os outros anjos se inclinaram para a frente, expectantes. Desde a queda de Lúcifer, continuou ele, alguém tem ocupado seu lugar, não em rebelião, mas em obediência, não em orgulho, mas em humildade. Alguém foi transformado para carregar a luz que foi perdida. Quem? Sussurraram várias vozes. O anjo sorriu misteriosamente. Essa resposta ainda não chegou a hora de ser completamente revelada, mas as pistas estão espalhadas através da criação, nas escrituras, nas tradições, nos corações daqueles que buscam a verdade. O silêncio que se seguiu foi quebrado pela voz do Todo-Poderoso. Alguns mistérios são preservados não para esconder a verdade, mas para que cada coração sincero possa buscá-la e encontrá-la por si mesmo. O mistério permanece, e assim, a identidade do anjo que substituiu Lúcifer permanece como um dos maiores mistérios da criação. As pistas estão lá, espalhadas através de textos sagrados, tradições antigas e revelações proféticas. Alguns estudiosos apontam para certas figuras angelicais que ganharam proeminência após a queda. Outros analisam mudanças sutis em hierarquias celestiais descritas em diferentes épocas. Há aqueles que observam padrões em aparições angelicais e autoridade demonstrada. Seria o grande guerreiro que liderou a batalha contra a rebelião, o mensageiro que sempre serviu fielmente, um dos serafins ardentes que adoravam constantemente, ou talvez alguém completamente inesperado, um anjo que permaneceu nas sombras até ser chamado para este destino extraordinário? A verdade é que o mistério pode ser mais importante que a resposta, porque nos ensina que Deus trabalha de formas que transcendem nossa compreensão, transformando servos fiéis de maneiras que nem mesmo eles compreendem completamente. O lugar deixado vazio pela queda de Lúcifer não permaneceu vazio. Foi preenchido por alguém disposto a carregar luz sem buscar reconhecimento, autoridade sem exigir glória e mistério sem demandar compreensão completa. Agora, eu pergunto a você, depois de ouvir esta história, analisar as pistas e refletir sobre as possibilidades, quem você acredita que foi o anjo escolhido para substituir Lúcifer? Que evidências o levam a essa conclusão? E mais importante ainda, por que você acha que essa identidade permanece um mistério até hoje? A resposta pode estar mais próxima do que você imagina, ou pode ser mais surpreendente do que qualquer teoria já proposta.